Este é o processo manual típico de atualização de dados de teste em um ambiente SAP. Tudo começa com uma solicitação e as aprovações necessárias, o que consome até 3 dias. Em seguida, o time de bases, na maioria das vezes, executa uma cópia integral de produção e aplica o mascaramento manual baseado em perfis, somando de 3 a 7 dias ao processo. Depois vem o smoke test, mais 2 a 5 dias, até o ambiente ser liberado para o time de QA. Também é comum que, a cada 2 ou 4 semanas, os dados se degradem e todo o ciclo recomece. O custo aparece em 3 frentes. Primeiro, a infraestrutura, de 4 a 6 ambientes não produtivos, cada um mantendo um clone integral de produção, onde a cada 64 GB acima dos 256 da faixa gratuita, gera custo de licença no RISE. Segundo, a velocidade, de 3 a 7 dias por ciclo completo, com atrasos em patches trimestrais e ciclos de release 30% mais longos. E terceiro, a qualidade, de 30 a 40% dos testes iniciados por dados inconsistentes, quando a integridade referencial se rompe. Corrigir um defeito em produção custa de 10 a 30 vezes mais do que corrigi-lo em teste. Fica a pergunta: quantas horas de bases a sua equipe consumiu com solicitações de dados de testes no último trimestre? Esta é a resposta da Synthesize a este problema. A única solução de TDM nativa para SAP que reúne, em uma só plataforma, geração de dados sintéticos, automações com IA e capacidade de dados de teste ponta a ponta. À esquerda, as 6 capacidades que rodam sobre o mesmo motor: copiar, recortar por período, criar subconjuntos, mascarar, gerar dados sintéticos e provisionar de forma automatizada. E o motor é inteligente, aprende com os seus dados e preserva os padrões de distribuição na geração, além de se integrar ao DevOps e as cadeias de ferramentas SAP. É isso que evita a quebra de integridade referencial que trava o time de QA. À direita, o que torna a plataforma específica para o SAP. Um console de atendimento com interface simples e leve, conectividade nativa com driver JDBC para o banco de dados HANA e APIs ou Data, modelos prontos para processos SAP, como Order to Cash, Hire to Retire, Procure to Pay, e para módulos SAP, que você estende com as suas próprias definições. Leitura escrita em tempo real, com mascaramento em trânsito sem cópia integral intermediária. E um ponto decisivo para o time de bases: a implantação acontece dentro dos seus firewalls, mas fora do seu sistema SAP. Além disso, é possível copiar dados de sistema SAP e não SAP para testes de ponta a ponta em todo o ecossistema. Este é o wizard de conexão de dados da Synthesized. Através dele, podemos conectar a fonte de dados do projeto, nesse caso, o ambiente SAP HANA. A conexão é feita através de JDBC, utilizando usuário e senha com acesso de leitura no ambiente selecionado. O teste de conexão valida o acesso ao database. Para este caso, o usuário possui acesso apenas de leitura no banco selecionado, e nenhum dado na origem é exibido para o usuário da plataforma. Após criada a conexão dos ambientes origem e destino, é possível criar um workflow de transformação. Para isso, selecione um projeto em que os workflows serão salvos. O wizard de criação de workflow SAP auxilia neste processo. Após dar um nome a este workflow e selecionar os data sources e esquemas da origem e destino de dados, nós selecionamos o escopo. Neste caso, seguiremos com o processo de negócio, selecionando o Order to Cash. Nesse momento, é possível selecionar um período de tempo em que os dados serão selecionados, otimizando assim o tamanho do ambiente de destino. Neste passo, selecionamos o comportamento da ferramenta quanto à proteção de dados, ativando ou não o mascaramento automático de dados sensíveis. Com o workflow criado, podemos começar a customizar os dados. Aqui está um exemplo de workflow SAP com o escopo de Order to Cash. Nesta aba, é possível validar todas as tabelas e colunas selecionadas para este fluxo. Na aba de configuração, é possível customizar completamente o fluxo, utilizando um YAML de fácil interpretação. Aqui estarão todos os detalhes da transformação que será realizada, como ambiente, colunas e informações referentes a este fluxo. Já nesta janela, é possível analisar e customizar o resultado do scanner automático de dados sensíveis, com todas as colunas que estão sendo analisadas. Também temos uma visão do histórico de execução do fluxo.
assim como um log de auditoria contendo todas as atividades realizadas neste workflow. Por fim, é possível customizar os parâmetros deste workflow através de um menu interativo. Ao executar o fluxo, você seleciona o ambiente de destino da transformação, neste caso, um ambiente de QA. Nesta tela, é possível acompanhar todo o processo realizado por este workflow, que vai copiar e mascarar dados sensíveis de um fluxo de vendas, que foi configurado no YAML deste projeto. Também é possível acompanhar todos os logs de execução, assim como o passo a passo de tudo que está sendo tratado neste fluxo. Este é o mesmo processo de provisionamento de dados, agora automatizado. O líder de QA acessa a Synthesize, o que leva segundos, sem chamado e sem fila de aprovação. O time de Bases cria a definição de workflow uma única vez, e a execução acontece em 10 a 60 minutos, no lugar dos 3 a 7 dias da cópia integral. O engenheiro de QA roda o smoke test e libera o ambiente. Quando os dados se degradam, a execução passa a ser sob demanda, não mais um evento a cada 2 a 4 semanas. O impacto se distribui nas mesmas três frentes de antes, agora invertidas. Em CAPEX, mais de 80% de redução de armazenamento, porque você mantém subconjuntos de dados sob demanda em vez de clones integrais, com ambientes não produtivos muito mais enxutos. Em OPEX, mais de 80% de redução no tempo de provisionamento, com a plataforma de autoatendimento para testes ponta a ponta e risco de conformidade próxima de zero, já que nenhum dado pessoal real chega ao ambiente de teste. E no vazamento de defeitos, aquele custo que ninguém mede até a produção falhar. Maior fidelidade nos testes, de 30% a 40% mais cobertura de casos, integração com DevOps para gates releases automatizados. No fim é isso, dados de teste SAP e não SAP na escala e na velocidade que a era da IA exige.